mais da graça de Deus. Eu tenho falado para vocês sobre isso. A graça de Deus é a última revelação de Deus para a nossa vida. Tudo que você tiver que olhar na Bíblia, você vai ter que enxergar as lentes da graça. Não adianta você tentar entender a lei sem entender a graça. Não adianta você olhar para o Antigo Testamento e tentar entender Deus no Antigo Testamento. Você não vai conseguir entender Deus se você não usar a lente do Novo Testamento. É muito difícil entender Deus no Antigo Testamento. É não? Muito difícil. Porque você não entende a graça. Você não entende o final da história. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai falar, pô, como é que Deus mandava matar gente, pessoal? É porque você não entende o que Deus estava planejando com tudo isso. Deus nunca planejou de matar ninguém, Deus nunca planejou de condenar ninguém. Deus planejou de salvar pessoas. Amém. Aquele período foi um período restrito, em que Deus aplicou a lei dele. Era um período não indeterminado, mas era determinado. Um tempo definido para acabar. Entendeu? A graça é a última revelação. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que acha difícil entender graça. Por que graça é difícil de entender, irmãos? Porque a gente vive num mundo, né, que a mente da gente é condicionada pela justiça retributiva. O que é uma justiça retributiva? Você fez, você leva. Não é isso? Como? A gente é assim desde pequeno, o mundo é assim, né? A criança chega com 3 aninhos, 4 aninhos, aí o pai fala assim, canta aí a musiquinha do alfabeto. A, B, C, oh, wonderful, você é maravilhoso, parabéns. Até ela fazer cocô no chão, sem querer, surra nada. Não é isso? Querer não. Porque já existe essa justiça retributiva no mundo. Quando você faz o bem, você recebe aplauso. Quando você erra, você pisa na bola, paulada na moleira, não é verdade? Nós vivemos um mundo onde a cabeça humana é retributiva. A gente imagina Deus retributivo. E Deus foi retributivo num período, ok? Chamado lei. Aí entra a graça, e a graça vocês estão aprendendo que é uma coisa que contraria todo o senso retributivo da mentalidade humana condicionada, inclusive pela religião. A religião é um condicionador mental, quantos acreditam nisso? Religiosidade é algo absolutamente contrário. Deus nunca pensou em criar religião. Por incrível que pareça, Deus nunca teve na mente dele a ideia de formar um grupo religioso. Religião quem forma é homem, ok? Agora, por que eu procuro focalizar toda semana o assunto da graça de Deus? Porque é difícil dos irmãos pegar tudo de uma vez. Eu percebo que é difícil pela pergunta que os irmãos fazem para mim. Não é errado vocês perguntarem, eu gosto que vocês me perguntem mesmo. Mas dependendo da pergunta que é feita, eu percebo que os irmãos não estão entendendo o que eu estou falando ao longo das semanas. Se vocês não entenderem, vai ser muito complicado vocês tocarem a vida cristã do jeito que Deus quer que vocês toquem. Entendeu? A tarefa de um ministro da palavra é esmiuçar a palavra até você falar, peguei esse negócio. Enquanto a gente não transformar isso em uma síntese dentro da cabeça de vocês, do coração de vocês, eu não fico sossegado. Eu não posso confundir a cabeça de vocês. Lembra do Chacrinha, aquele apresentador de televisão? Ele falava assim, eu não vim para explicar, eu vim para confundir. É diferente de um pregador do Evangelho. Eu não vim para confundir, eu vim para tentar esmiuçar, explicar para vocês tudo isso. Okay? Então a graça é a última revelação de Deus. Tudo você tem que enxergar pela graça de Deus. O ideal de Deus não é que a gente case 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, nem 2 vezes. O ideal de Deus é que cada um casasse e tivesse felizes para sempre. Sim ou não, irmãos? Amém. O ideal de Deus sempre foi esse, desde o início. Deus não criou Adão e Eva, Patrícia, Maria e Joana. Deus criou Adão e Eva e falou, cara, vocês não têm escolha agora.
Só estão vocês dois no paraíso. Adão não tinha aquele negócio, cara, isso é enjoado dessa mulher. O que será o amanhã? Ele não tinha essa coisa na perspectiva dele. Vocês estão entendendo, né? Deus nunca planejou que a gente tivesse 2, 3 casamentos. Porém, a gente vive num mundo caído. No mundo do pecado. Né? Tem casamento que não é casamento. É tormento. Não é? Então, Deus é um Deus tão cheio de graça. A graça de Deus, ela possui o seguinte aspecto: o ideal e o real. Ok? O ideal de Deus é que a gente tenha um casamentinho bonitinho, perfeito, pro resto da vida. Mas o real é que quando não dá certo mesmo, de jeito nenhum, a gente quebrou um parâmetro de Deus, quebrou uma lei de Deus, separando. Mas essa separação na mentalidade da religião traz condenação para as pessoas. Sim ou não? Sim. Porque as pessoas entendem o Antigo Testamento, aliás, as pessoas entendem a graça à luz do Antigo Testamento, ao invés de ser o contrário. Nós temos que entender todo o contexto anterior à luz do novo contexto, que é a graça de Deus. O ideal de Deus é que eu tenha uma mulher para o restante da vida, mas se não deu certo mesmo, não teve outro jeito, Senhor, não dá. Eu creio que a graça de Deus nos dá capacidade de perdão eterno para a gente ter um recomeço. É uma coisa que eu creio. Né? Agora, por causa que a gente tem a graça de Deus, a gente vai falar assim, aleluia, pastor, então deixa comigo. Qualquer coisinha que essa mulher fizer para mim, eu taco o pé nela, é assim que funciona a graça? Não. É funny, porque as pessoas pensam isso. Quando você prega a graça, as pessoas pensam assim, aleluia, a graça de eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pensa que isso também. Pensa que está incluído esse negócio. Não, amados irmãos. Mas houve também um período que no Antigo Testamento, que Salomão teve mais de 1000 mulheres. Ah, mas os reis tinham esse poder. Da Antigo Testamento, né? Mas então, como se explica isso? Não se explica. Era um poder real. O plebeu não tinha isso. O plebeu hoje, né? Não. Hã? Todo plebeu, no tempo da lei, era monogâmico. Antes da lei, não. Antes da lei, todo mundo podia ter várias mulheres. No período da lei, os reis tinham privilégios reais, como todos os outros reis da região. Deus permitia pela condição real. Mas nunca foi da vontade de Deus isso. Vocês podem perceber isso, que Deus nunca chamou Davi para uma conversa porque ele tinha mais de uma mulher. Salomão tinha 1000 concubinas. Agora, a verdade é que Deus tinha falado para eles, olha, vocês não multipliquem mulheres, falou para os reis, porque isso vai trazer muita dor de cabeça para vocês e vocês vão perverter o meu povo. Porque a mulherada que os caras queriam era só as estrangeiras. E elas levavam os caras para a idolatria. Ok? Mas assim, o ideal de Deus é que a gente tenha um marido, uma mulher, aleluia, glória a Deus, bonitinho, amém. Mas, amados irmãos, o que acontece é o seguinte, existe uma condenação total na mentalidade religiosa que não entende a graça. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é fato. Não há condenação do mesmo jeito que havia na lei. Não é bom que o homem se separe. Não é bom que eu tenha divórcio. Mas se meu marido me bate todo dia, me chuta a cara, me dá na cara, a palavra de Deus diz que eu tenho que sair debaixo dessa desgraça, dessa maldição. Porque ninguém foi chamado, diz o apóstolo Paulo, para a escravidão. Nós somos chamados para a liberdade em Cristo. Amém. Nós temos um casamento que é pior do que a escravidão, então isso daí precisa ser revisto. Tem pastor que fala, não, a lei de Deus diz, e não considera o ser humano. Diga. Meu amigo, eu falei com ele isso, eu acho que eu já falei do senhor. Ele falou se separou uma vez sem ficar solteiro o resto da vida. Ele fala isso porque é coisa da lei. Na lei está escrito. Eu explicar para ele, mas ele não entra na cabeça. Então. Ó, mesmo Jesus, quando Jesus estava
na figura humana, andando como homem, ele tinha que cumprir a lei de Moisés. Então, o que Jesus ficava furioso com os religiosos da época, chamados fariseus e escribas, é que os caras queriam encher o saco, desculpa a expressão, dos outros, queriam que os outros cumprissem a lei e eles mesmos ficassem do bem bom. Jesus falou assim: vocês estão entendendo errado o negócio da lei. Se vocês quiserem andar pela lei, vocês têm que cumprir a lei de maneira correta. O que vocês estão fazendo é errado. Jesus falou assim: não adulterarás, é o que diz a letra da lei. Eu, porém, te digo o seguinte. Sabe o que significa esse não adulterará? Significa que se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já pegou com ela no coração. É isso que significa a lei. Você está a fim de andar por isso? Você consegue andar assim? Sabe qual é a finalidade da lei? Mostrar que nós todos somos uns falidos em relação a Deus. A vontade de Deus nunca foi que a lei fosse o nosso parâmetro de conduta. Porque ninguém consegue. Todo mundo que quer andar pela lei vai ter que cumprir a lei integralmente. Vocês estão entendendo isso? Sabe quem foi o único que cumpriu a lei integralmente? Jesus. Por que ele fez isso? Para que a gente possa ser livre desse peso. A resposta para essa pergunta é uma só. A vontade, o ideal de Deus é que ninguém se separe. Mas se por acaso houver uma desgraça, um contratempo, não dá mais, não deu mais, eu sou contra o divórcio, não sou favorável. Se você perguntar para mim, pastor, você é contra o divórcio? Sou. Por quê? Porque Deus é contra. Mas eu sou favorável ao humano, porque a graça tira o peso da condenação e dá graça para a pessoa. Concede favor. A graça não te esmaga, a graça te liberta. Amém? Quantos de vocês já tiveram mais de um casamento? Levante a mão. Só nessa sala já tem... Peraí, 1, 2, 3, 4. Mas você era casada, né? Um casamento só. Ah, você não casou de novo. Então 5 pessoas. Né? Alguém já é considerado casamento. Mas eu não morei com ninguém mais. Amém? A palavra de Deus diz assim, em 2 Coríntios 3, versículo 7. Se o ministério da morte... Sabe o que era chamado ministério da morte? A lei. Paulo chama de ministério da morte. Então, Você se tem uma fosse ideia? todo mundo nessa sala aqui, não pode andar. Você com já Jesus. casou de novo também? Não. Não. Graças a Deus. Eu tô rabassa um, pastor, meu pai. É, gente. Não sou nada de bom. Can you bring me some water, please? Faço 10 anos casada. Ok, esse ano. qual foi a pergunta? Então, todos aqui que já casaram mais de uma vez, então, não poderia estar andando na graça de Deus. Eu não poderia nem ser discípulo de Cristo. Discípulo de Mas Deus. aí podia ter toda a população. Não, Exatamente. não eliminaria toda, mas ele eliminaria uma boa parte do crente no mundo. Olha só o que Paulo diz aqui. O ministério da morte, que é a velha aliança da lei, foi gravado com letras em pedras e se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem pintar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, que é a nova aliança da graça? Qual é a aliança que nós estamos hoje? Ok, o que Paulo está falando aqui é o seguinte: a aliança da graça, que é chamado ministério do Espírito, é diferente do ministério da lei, que era chamado ministério da morte. Ok? Se aquela aliança teve glória, a nossa aliança hoje tem muito mais glória, muito mais poder, muito mais virtude. Então, você não pode interpretar a graça pela lei. Não dá para fazer isso. Porque essa daqui é maior do que essa. Tem mais glória, tem mais entendimento, tem mais revelação. Entendeu? Você tem que pegar um upgrade total de Jesus. Você tem que pegar o que Jesus realizou no upgrade da cruz e falar assim: agora eu entendo a lei antiga. Porque o Senhor nos libertou do poder da acusação, da condenação. Ok, pessoal? Eu sou constante nisso. Para que você entenda que Jesus trouxe graça e Moisés trouxe a lei. São duas alianças completamente diferentes. Se você não tiver uma visão do que é o Novo Testamento, você não entendeu nada do Evangelho. Porque o Novo Testamento é radicalmente oposto ao Antigo Testamento. Amém? Deus é o mesmo Deus do Antigo e o mesmo Deus do Novo. Mas as alianças são totalmente opostas. Uma aliança, a primeira aliança, era a aliança da performance. Se você fizer, você ganha.
Se você deixar de fazer, você apanha. Era a aliança da performance. A aliança que nós estamos vivendo hoje é a aliança da graça. Você não merece nada e eu estou te dando tudo gratuitamente. É totalmente diferente, sim ou não? Totalmente diferente, ok, pessoal? O segundo ponto é graça e obras são mutuamente exclusivas. O que significa isso? Ou é um ou é outro. Não dá para juntar as duas coisas. Romanos 11,6 diz assim: se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, graça não é graça. Para que a graça de Deus seja graça e você seja justificado diante de Deus, não pode ter uma ação tua misturada com a graça de Deus. Tem que ser só Ele, só o que Jesus fez. Aí é o ponto da graça. Este aqui é o ponto mais fundamental da graça de Deus. A tua fé tem que ser naquilo que Jesus fez por você e só. Você não pode colocar mais alguma coisa. Não dá mais para fazer isso. Então eu não posso falar assim, eu creio em Jesus, mas eu tenho que me batizar para ser salvo. Você já colocou uma obra. Mas pastor, a gente não tem que se batizar? Tem, mas não para ser salvo. A gente se batiza porque já é salvo. Entenderam isso? Tudo que você faz depois de salvo, você faz porque é salvo. Não para ser salvo. Então, a graça é, eu sou aceito por Deus por causa de Jesus. Jesus fez toda a obra em meu lugar. Passa. Então, por exemplo, porque na Bíblia fala sobre o batismo. Então, se eu não batizar, por exemplo, sou salva já, mas se eu não batizar, eu entrarei no reino do céu? Se eu tiver a opção de não se batizar? Entra, mas entra como desobediente, porque Jesus falou para você se batizar. Você está sendo desobediente, mas isso não te condena para o inferno. Tem um monte de desobediente crente. Tem, né? Se ele é fato de salvo, de fato, o que acontece com um salvo? Salvo não é aquele que acredita no monte de doutrina. Salvo é aquele que recebe uma nova natureza dentro do espírito dele. É uma coisa interna que Jesus operou, colocou a natureza divina dentro de nós, o Espírito Santo veio habitar em nós. Quem consegue reverter esse negócio? Se o cara é salvo de verdade, irmãos, ser salvo é um negócio muito poderoso. Eu espero que o Marcelo esteja entendendo isso também. Né? Ser salvo é mais do que acreditar num monte de doutrina. Vocês são privilegiados do Senhor porque vocês não estão frequentando uma religião aqui comigo, amém? Estou aqui para aprender. Você vai na cientologia, você vai aprender um monte de coisa lá. Não é isso que nós estamos fazendo aqui. O mais importante disso aqui não é isso aqui. O mais importante disso aqui é você entender quem você é em Cristo. E saber o que Jesus fez por você. Você pode ser salvo sem se batizar? Pode, mas deve se batizar porque Jesus falou, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ele não falou quem não crer e não for batizado. Entendeu isso? Ok, vamos lá. Próximo ponto. Graça. Eu cheguei a ler o versículo anterior? Desculpa. Então a graça é incondicional. Essa palavra incondicional, ela é fundamental na graça. O que significa incondicional? Não tem condição para aquilo. Não tem nenhuma condição imposta. Ou salva o seu filho incondicionalmente. Incondicionalmente, irmãos queridos, essa palavra é tão poderosa que a religião não aceita isso. Todo religioso tem que falar, não, eu não aceito porque eu tenho que dar minha cota de participação na minha salvação. Então vamos pensar aqui. O apóstolo Paulo diz Romanos 4,4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Sem que eu explique nada. Você entendeu esse versículo? Não, eu não. Não entendeu? Quem entendeu mais ou menos? Pelo menos mais ou menos. Está dizendo o seguinte. Ele usa uma linguagem de trabalhador para você entender a salvação. Por exemplo, se você trabalha lá para o Walmart, você é um funcionário do Walmart, e você trabalhou o mês inteiro para eles. No final do mês você vai pegar o paycheck lá no Walmart e falar assim, vim receber meu paycheck.
O paycheck o Walmart deve o paycheck para você, porque você trabalhou para eles. Eles têm a obrigação de te pagar, sim ou não? Tem uma dívida. É uma dívida. Paulo está falando o seguinte: se a salvação, se Deus deve a salvação a você, é porque você fez por onde ganhá-la. Você fez alguma coisa, você fez que você tem mérito para ganhar alguma coisa de Deus. Paulo fala assim: isso com Deus está excluído, não existe. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. O que é salvação? Salvação é um favor divino. Deus não está falando, Deus está oferecendo favor gratuito a nós, porque a gente não pode pagar. Ok? Você não consegue pagar a tua salvação. Aí por isso que Jesus entrou para financiar esse negócio. Amém. Agora, aquele que não trabalha e crê naquele que justifica o ímpio, esse sim recebe a justiça do salário sem trabalhar. Entenderam? Qual é o salário? A salvação. Quando é que eu recebo esse salário? Quando eu creio. Porque eu não posso pagar, eu não posso trabalhar para ter. Mas alguém trabalhou em meu lugar, certo? Jesus. Quando eu creio nele, o trabalho que ele realizou em meu lugar é atribuído a mim como favor, sem que eu tenha trabalhado. É como eu receber um salário do Walmart sem trabalhar. Eu chego lá, vim pegar meu cheque. Mas você trabalhou? Eu não. Mas alguém trabalhou por mim. Entenderam? Sim ou não? Não faria sentido nenhum eu chegar no Walmart ou em qualquer escritório e falar assim: eu vim pegar meu cheque sem que eu tenha trabalhado, desde que alguém tivesse feito isso em meu lugar. Eu vou trabalhar o mês inteiro aqui, a Leila vai vir pegar um cheque. Passa para ela o cheque. Alguém tem que pagar a coisa. Certo ou não? Quem foi que pagou a nossa salvação? Jesus. É por isso que a gente recebe de graça. Tem gente que não entende isso. Ah, mas está muito fácil para a gente, então a gente vai lá e recebe. Fácil para nós e para Jesus. Para nós está fácil, porque ele facilitou para nós. Mas e o que ele passou por nós? Sim ou não? Pegou agora? Peguei. Beleza. Próximo ponto. Então, graça é incondicional, meu. Não existe condição para você ser... Deus não fala assim para você, ó, olha aqui, você vai ser salvo se... Essa palavra se acabou com a lei. Na lei era assim: se você ouvir minha voz e seguir todos os mandamentos que eu te obedeço, se, então eu te abençoarei, você será, certo? Agora, se você desobedecer, está lá em Deuteronômio 28. Se você desobedecer, lá vem maldição. Então era assim, era pau, pedra, igual ela falou no início. Pô, pelo amor de Deus, muda a mentalidade. Nós estamos vivendo num tempo em que Jesus pagou o preço da condenação para que eu e você tenhamos liberdade absoluta pela misericórdia dele. Quantos dizem amém? Pessoal, se graça é incondicional, o amor de Deus é incondicional também. Poxa, vamos falar um pouquinho sobre isso, não é legal? Você pensa que Deus te ama porque você é bonitinho, ou porque você fez alguma coisa legal para Deus, ou porque Deus acha você uma gracinha? Não, Deus ama você porque Ele decidiu te amar, a mim também. Deus não... Ninguém pode fazer por onde fazer com que Deus ame a gente. Ninguém. Quem pensa assim tem uma mentalidade completamente religiosa e distorcida na verdade. Aí eu sou um cara que eu nunca faço mal para ninguém. A ideia do pessoal: eu estou na média, eu nunca matei, nunca... Então eles acham que isso agrada a Deus. É porque, sabe por que o pessoal pensa isso? Porque a gente tem uma justiça comparativa. Por exemplo, deixa eu tentar explicar para você. Eu posso ser melhorzinho do que o meu vizinho, mas eu sou pior do que um outro, sempre. Em termos de moralidade, vocês estão entendendo? Jesus mata essa ideia de moralidade na vida do crente. Você não é aceito por Deus porque você está numa média legalzinha de acertos diários. Deus matou isso na cruz, você não tem direito de falar mais isso. A palavra de Deus diz assim: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando?
Ninguém nasceu santo. E Jesus já tinha morrido por nós, antes da gente nascer. Se Deus dependesse de você ser bonzinho, Ele nunca teria morrido por você. Ele morreu por você porque você era pecador mesmo. Porque você já nasceu em pecado. Você precisa da graça de Deus. Você precisa do amor de Deus. E Ele ama você. Por isso que Ele mandou Jesus. Mas Ele mandou para você Jesus quando você era santinho e bonitinho? Não. Olha aqui. Deus mandou Jesus por nós quando nós estávamos em nossos pecados. E Ele falou, não, eu amo esses caras, eu vou trazer eles do pecado para mim. Agora, como é que pode, depois que você já é salvo, você achar que Deus vai te tratar na retribuição? Se Ele fez antes disso, antes de você pensar nessa questão de pecado ou não, Ele já te amava, muito mais agora que você já é dele. É o que Paulo diz no versículo seguinte. Muito mais agora Ele vai mostrar amor por você, sim ou não? Eu não sei se vocês já tiveram contato com pessoas que são cristãs, mas tem um senso de culpa horroroso. Quantos já tiveram contato? Pelo amor de Deus, acho que Deus, eu pratiquei o que era errado, Deus está no meu encalço, Ele vai me... As pessoas não têm a ideia do amor de Deus. Cara, Deus te ama demais. Por isso que Jesus veio morrer por você, porque Deus te ama. Tá bem? Você pode pintar e bordar e ir para onde você quiser tal, e Deus continua te amando incondicionalmente. Aleluia, que coisa maravilhosa. Mas pastor, eu já fui para todo lugar. Deus nunca pensou em um comportamento quando Ele pensou em te amar. Pensou? Pastor, então comportamento não é importante? É importante para você, não para Deus. Se você não se comportar direito, o diabo vai entrar, vai te matar, vai te estragar a vida inteira. Mas Deus não muda. Porque Deus não enxerga na gente os nossos defeitos, Ele enxerga na gente o nosso espírito perfeito, né? Aqueles que são dele. Ele vê a gente perfeito. Quando você é do Senhor, exatamente, Deus é espírito. E Ele não trata com você na carne, Ele trata com você no espírito. O comportamento do crente pode ser ruim, mas se ele tem a justiça no seu espírito, Deus já trata com ele de maneira diferente. O que é morte espiritual? Morte espiritual é o afastamento eterno de Deus. Mas tem isso depois que a pessoa é crente? Depois que a pessoa é crente, pode acontecer dela Não. ter morte espiritual? Não, eu já respondi isso aqui num outro dia. Quando a pessoa é do Senhor, ninguém morre espiritualmente. Jesus disse assim, aquele que crê em mim não morre, mas passou da morte para a vida, de uma vez por todas. Você não pode morrer espiritualmente, você já está vivendo eternamente. Até porque aqueles que Deus sela para Ele não volta atrás da sua palavra, De não é? maneira nenhuma, os dons do Senhor são sem arrependimento. Okay? Deus não se arrepende de te salvar. Deus vê a tolice humana, porque a mente humana, ela não é renovada. Quem foi salvo, de fato, foi o nosso espírito, mas a mentalidade, o cérebro continua o mesmo. Às vezes o cara continua tapado, porque não entende as coisas de Deus. Deus quer tratar a gente com revelação, por quê, irmãos? Porque esse cérebrozinho condicionado precisa de uma coisa extra. Porque senão o cara não entende isso que eu estou falando aqui. Precisa de graça, entendimento. Mas ninguém morre espiritualmente, que é de Jesus, não morre espiritualmente. Tudo bem? Ok. Vamos para o outro aqui. Existe uma diferença entre ser salvo e ser discípulo. Discípulos são sempre feitos, eles nunca nascem. Ninguém nasce discípulo de Cristo. O que foi que Jesus falou em Mateus 28? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Por que esse ponto aqui é importante? Eu quero que você entenda esse ponto. Muito bem entendido. Porque existe um grupo que ensina o seguinte: esse evangelho que o pessoal está pregando por aí é muito fácil, é um evangelho fácil. Eles vão achar que a gente está pregando a graça para vocês, então vocês vão ficar tudo vagabundo, tudo fajuta. Está entendendo? E não é isso que eu estou vendo na vida de vocês.
Vocês estão ouvindo a graça de Deus e a graça está cativando o coração de vocês. Sim ou não? Amém. Para que vocês falem, Senhor, que coisa maravilhosa a graça de Deus. Eu não estou incentivando ninguém a pecar porque Deus é bom contigo. Isso é estupidez. Mas tem um grupo de crentes que fala que o que nós pregamos é um evangelho fácil. Então eles dizem o seguinte: o evangelho que não tem discipulado, a pessoa não é salva de verdade. Salvo, tem um grupo que pensa assim. Sabe quem são salvos? São aqueles que aceitam Jesus como Salvador e como Senhor. São aqueles que, além de crer em Jesus para a salvação, também passam a ter a vida do discipulado para mostrar que são salvos. Então eles confundem a salvação com as obras, ok? Discipulado é obras. Salvação é um ato instantâneo. Não sei se eu fui claro. Você primeiro precisa ser salvo para depois ser discípulo. O que os caras querem? Eles querem que você seja salvo, seja discípulo a vida inteira para você ser salvo no fim. Jesus nunca falou isso. Quando você crê em Jesus, você é salvo. Ser discípulo é um commitment, é um compromisso do salvo para seguir o Senhor Jesus Cristo. Então vamos ver a diferença entre ser salvo e ser discípulo? Vamos lá. Salvação e discipulado. O que é necessário para a salvação? Primeiro, é um dom gratuito. Deus te dá de graça. Você não paga nada pela salvação. Você não pode pagar. É um favor Discipulado sem tem um merecer? custo. Hã? É um favor que Deus faz sem a gente merecer? Sim, é graça. Graça. Mas o discipulado tem um custo. Você tem que pagar, você tem que abrir mão de coisas. Está entendendo agora a diferença? Jesus falava com discípulos e falava com pessoas não crentes. Para o não crente, ele oferecia a salvação. E para o crente, ele oferecia o discipulado. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso aí é discipulado. Entenderam, queridos? É muito importante isso. Não adianta eu pegar um cara que nunca ouviu o evangelho e querer fazer o cara de discípulo. O cara vai falar, que pelo amor de Deus, eu não quero isso aí não, cara. Sabe por quê? Fala para mim a verdade aqui, vocês que estão ouvindo o evangelho. Se você viesse do mundo agora, da farra, e eu falasse para você, daqui para frente, para você ser salvo, você tem que cortar tudo. Sabe o que os caras falam? Não, deixa eu curtir mais um pouco a vida, porque não entende o evangelho. Até para quem já está no evangelho é difícil. Olha só, sabe quando que você aceita ser um discípulo? Quando você entende a glória disso, você fala, vale a pena esse negócio, eu vou largar tudo, porque eu já entendi que vale a pena. É isso. Você só é discípulo quando você entende o poder e o valor de ser discípulo. É pelo amor que você é discípulo. Agora, salvação não tem nada a ver com isso, hein, irmãos? O cara pode ser salvo e não ser discípulo. Sim ou não? Tem um monte de crente hoje que vive uma vida sem discipulado, sem se negar a si mesmo. Vive na carne. Pergunta. Sim. Qual que é a diferença dos dois cristãos que tem discipulado e não está lá no céu? Hã? No céu, quando a gente for pro céu, como que... Vai ter uma diferença de recompensa lá. Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente isso. Ah, tá. Porque tem que ter alguma... Tem sim. Porque não adianta, né? Tem. Galadão. Nós vamos ver isso daí já já. Se não for hoje, a semana que vem. Então Mas eu já tá no programa. Tá bom? Lá na frente. Não, é claro que existe. Existe um sistema de compensação divino. Agora, primeiro, salvação é um dom gratuito. Discipulado tem um custo. O que eu quero fazer com vocês, eu quero fazer de vocês discípulos de Cristo. Sim ou não? Mas para eu conseguir isso com a graça de Deus, eu preciso plantar em você o valor que isso tem. Por que você tem que negar a você mesmo? Por que é mais poderoso você se negar por causa de Cristo do que fazer a tua vontade e deixar Cristo de lado? Você tem que entender. Jesus falou o seguinte: o reino de Deus, falando do discipulado, é semelhante a um sujeito que achou num terreno baldio um verdadeiro tesouro escondido, enterrado.
O tesouro tinha tudo que era coisa maravilhosa dentro do baú lá. Tinha ouro, tinha pedras preciosas, diamantes de primeira. Qual era o preço daquele negócio? Ele não conseguia pagar, porque era muito valioso. O que ele faz? Ele é sábio. Ele sabe que aquele terreno não é dele e que aquele tesouro não poderia ser dele. Ele vai e vende tudo que ele tem. E compra o quê? O tesouro? Não, o terreno. Entendeu? Ele compra o terreno. Porque se ele compra o terreno, ele sabe que o tesouro está embutido. Isso é discipulado. Eu não posso comprar o tesouro porque é salvação. Salvação eu não pago. Mas o discipulado, eu pago. Eu vou e vendo tudo que tem para ficar firme, né, no tesouro que é a salvação. Não sei se foi claro. Você não consegue pagar o tesouro, você paga o terreno. O terreno é o preço da renúncia. É o preço de você crescer naquilo que você já tem na salvação. Então, existe uma grande diferença entre ser crente, salvo e discípulo. Radical diferença. O que eu quero de vocês é que vocês aprendam a ser discípulos de Cristo Jesus para que Deus se manifeste mais e mais na vida de vocês. Se vocês ficarem na beirada, na margem da carne, vocês nunca terão as coisas preparadas que Deus tem preparado para vocês. Vocês vão ficar na mediocridade a vida inteira, vivendo na carne. É o crente carnal que Paulo fala. Amém? Existe a possibilidade do cara ser salvo e ser carnal, viver na carne, pela influência dos sentidos e não pela influência do Espírito. Pode acontecer ou não? Sim. Então, o segundo aspecto da salvação é que ela é recebida pela fé. Já o discipulado exige compromisso e obediência. Salvação você recebe pela fé de uma vez. Eu creio em Jesus. Pá. E daí? Salvação é a coisa do segunda, terça, quarta. Discipulado é segunda, terça, quarta. É dentro do Caesar Palace. É lá quando você está atendendo um cliente no real estate. É como você se mostra para as pessoas. Isso é discipulado. Se a pessoa é capaz de olhar para você e descobrir que você é de Jesus, sem você abrir a boca. Vocês estão entendendo isso? Pô, esse cara é especial, cara. Tem algo nele. Você não está falando nada, você está irradiando Jesus. Isso é discipulado. Isso não é secante. Suas ações, né? Ações, atitudes. Você está exalando o Espírito de Deus em você. E o verdadeiro discípulo também, ele não fica olhando tudo que está em redor, que está podre. É o que a gente vai ver aqui em seguida. Você está descobrindo todos os meus pontos subsequentes. Ela leu, pastor. Você leu meu coisa. Você leu, sim. É hacker. Ela leu o script, essa menina. É hacker. Ok? Chega a ser 3 milhões. O outro ponto é: salvação não envolve as nossas obras. Deus não pergunta se eu sou bebum ou se eu sou sóbrio para eu ser salvo. Você é divorciado. Ou se você é divorciado ou solteiro. Ele não faz uma pesquisa de mercado para saber se eu estou apto para o reino de Deus. Não. Isso é evangelho. E o crente que não andar nessa regra da graça de Deus, ele está desonrando o Jesus que ele diz que crê. Porque Jesus chegava perto dos pecadores não para condená-los, mas para salvá-los. Vocês sabiam disso? Ou não? Jesus era acusado pelos religiosos de amigo dos pecadores. Eu também sou amigo dos pecadores. Do bebum, do não sei lá o que, da prostituta. Você se lembra quando Jesus estava na casa de um fariseu e tinha uma mulher lavando o pé dele? E jogando um perfume maravilhoso? Aquela mulher, ela tinha acabado de sair de uma vida de prostituição. Talvez não tinha saído bem, ainda estava naquela de sair, estava no processo dele. Mas na cabeça dos fariseus religiosos, os caras conheciam a mulher. E eles pensavam o seguinte: se esse cara fosse profeta, ele ia saber quem é essa fulaninha que está lavando o pezinho dele. Aí entra essa questão: não julgue, porque você não sabe o coração de Jesus Cristo. Jesus falou o seguinte, para os fariseus: as prostitutas entrarão adiante de vós no reino do céu. Falou para os caras mais religiosos
da religião judaica. As prostitutas, ele podia falar os gays também, e whatever, os drogados. Tudo isso que você acha que não vai entrar no reino de Deus, é porque você acredita em obras. Você acredita em obras e não acredita no sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo é a garantia de um pecador ser transformado e entrar no céu. Só. Salvação não envolve nossas obras, mas o discipulado. Não existe discipulado sem você mostrar quem você é. Você tem que fazer obras. Tá dando para diferenciar aí? Bastante. Pastor, para eu ser salvo eu preciso ter obras. Não, Jesus fez por você. Mas agora, sai desse estaca zero e começa a produzir, porque você já é de Jesus. Cresça. Mostre obras. Mostre, porque agora você está fazendo não para ser salvo, mas porque o Espírito está operando, porque você já é um de Deus. Amém, irmão? Amém. Isso é importante você fazer uma diferenciação. Senão vocês nunca vão entender o Evangelho. Salvação, Jesus pagou o preço. Discipulado. Você tem que pagar preço. Às vezes você tem que deixar de assistir certas coisas. É um preço a pagar. Mas é um preço de amor. Não é o religioso. Ó, você não faça isso. Aí acabou o discipulado. Isso é fundamental você entender. Discipulado autêntico não é nenhuma obra da lei e de nenhuma imposição religiosa. Eu tenho que fazer isso porque... Não. É porque eu sinto que isso vai fazer bem para mim e vai promover o reino de Deus. Isso é discipulado. Eu deixo de fazer certas coisas por amor e por graça e não por imposição da lei. Se eu tiver de não beber um vinho perto de um outro para não escandalizar, estou fazendo isso por amor. Eu não preciso que o Papa, o Bispo, venha falar para mim, não faça isso. Não, eu sei disso. Isso é evangelho. Não é bonito isso? Esse evangelho é o que eu quero para mim e para vocês. Quando você tem essa consciência, você é adulto espiritual. Você já não anda mais na regra do cabresto espiritual. O que mais? Salvação, diz assim, você vem a Jesus como Salvador. E o discipulado? Como Senhor. Você segue Jesus como Senhor. São dois aspectos totalmente diferentes. Agora, o cara pode ficar a vida inteira do lado da salvação e nunca passar por lado de lá. Sabe por quê? Porque ele fala assim, eu estou salvo. Ele vai entrar no céu pobre, só com a roupa do corpo. É o que Jesus fala, é o que Paulo fala em Coríntios. As obras dele é tudo queimada. Hã? É a favela do céu. Verdade. Tem uma história. De João muito rico. Ele chegou lá no céu, ele foi procurar a mansão dele no céu. Aí chegou lá, era a casa mais pobre. Mas como se eu tinha uma mansão? Era lá no Alemão. Aí não tinha obras. As obras só são importantes, presta atenção nisso. Obras só são importantes depois que você já é justificado e salvo. Aí elas passam a valer no discipulado. Antes disso, suas obras não valem nada para Deus. Tudo bem? Então, salvação exige você crer no Evangelho. E discipulado exige você obedecer comandos. Tudo bem, turma? Próximo ponto aqui, vamos ver. Na graça, justiça produz santidade, mas santidade não produz justiça. É porque Deus te declarou justo que você passa a ser santo. Não é você praticar santidade para ficar justo no final. Não, está errado. Sabe por que você... O que é santidade? Santidade é o processo de eu melhorar minha mente, meu coração, meu comportamento. Isso é santidade. Tem a ver com os meus atos e ações. Jesus me declara justo de antemão. Pá! Você já é justo. Isso é tão antagônico ao que o pessoal pensa que é difícil entender. Eu e você já somos justos de uma vez por todas. Agora ele fala assim, agora essa justiça é que vai te levar a produzir um comportamento diferente todos os dias. Porque você já tem um crédito. Sim ou não? Isso é fundamental você acreditar. O que a religião faz? Eu estou falando religião, inclusive evangelho.
Se a irmã não cortar esse cabelo, como é que cortar esse cabelo? Não deixar o cabelo crescer, não puser uma saia, não sei o quê. Eles querem que você tenha um protótipo todinho de santidade para você um dia ganhar a sua... Totalmente errado, de acordo com a palavra de Deus. Amém? Jesus te faz justo e você passa a ser santo. Não é o contrário, ele te faz santo para você ser justo. São dois conceitos totalmente diferentes na Bíblia. Justiça é uma coisa que Deus imputa para nós, no caderno dele. Você já é justo. Santidade é um produto, é um subproduto disso que eu já tenho, da justiça que eu já tenho em meu espírito. Aleluia. Pastor, você é santo? Pergunta para mim. O senhor é santo? Eu sou santo porque Jesus me fez justo. Amém. Não é porque eu sou santarrão na minha maneira de viver, não. Eu era um monte. A minha santidade, a minha justiça não é baseada na minha santidade. Sabe por quê? Porque se fosse eu estaria perdido. Porque a minha santidade pode estar sendo pior do que a Zela pode estar sendo pior do que a Mari pode estar um pouquinho melhor que o Giovanni, mas o Giovanni pode estar um pouquinho pior. A gente é sempre comparativo entre os humanos, mas em relação a Deus nós somos um zero à esquerda. Então, a gente não anda com Deus baseado na nossa santidade, a gente anda de acordo com a justiça que Ele já imputou a nós. Quando você já é justo, você esquece esse negócio da santidade e vai crescendo nela, na santidade, sem a preocupação de ficar medindo com as pessoas. Certo ou não? Eu acho isso fundamental vocês entenderem. Okay? Próximo ponto é o seguinte. A graça elimina toda a justiça comparativa. Tem mais 5 minutinhos só. 5 minutinhos. O que é justiça comparativa? É aquilo que a Leila leu no meu script. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantos pecaram? Uns? Todos. Meu, diante de Deus, todos nós já nascemos fora da graça de Deus, da glória de Deus. Mas a gente é justificado gratuitamente, sem pagar nada, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É assim que funciona. Ok? Então, se é assim que funciona, eu esqueço esse negócio de comparação. Eu não me comparo mais com o irmão A, B, C. Só do fato de eu achar que meu irmão está sendo errado, eu já estou sendo errado. Porque você está julgando Você ele. está entendendo? Porque você está servindo de juiz do irmão, ao invés de ser Seu próprio juiz, né? o seu próprio juiz. É verdade. Você não pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Tudo bem, pessoal? O que eu posso fazer com o irmão e devo é chegar para ele e ensinar e tentar trazer. Agora, o líder pastoral, ele tem a condição de chegar na ovelha dele, ele tem autoridade para isso. Ó, vem cá, irmão, eu quero falar com você. A sua conduta não está legal, de acordo com o Evangelho. Isso aí Deus me autoriza para fazer. Mas eu não fico medindo a minha santidade para de ninguém. Não dá para comparar, não, irmão. Não compare sua vida com ninguém. Você recebeu a mesma justiça do que eu. Agora, Deus quer que você trabalhe essa justiça em você. Não existe comparação entre nós. Amém? Ninguém deve comparar sua santidade com a de ninguém, para checar se é salvo e se tem favor com Deus. Ok? Tiago 2,10 diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num ponto, se torna culpado de todos. Se o cara quiser viver pela lei, medir a santidade dele pela lei, eu sou bonzinho, não. Você pode ser bonzinho em determinados aspectos, mas você pisa na bola em outros. E quando você pisa na bola naquele aspecto que você pisou, você manchou toda a tua reputação com Deus. Então, o que Deus faz? Deus te arranca desse sistema maligno de santidade por comportamento. Glória a Deus por isso. Aleluia. Que Deus me arrancou disso. Porque, irmãos, eu não aguentaria viver dentro de uma religiosidade. Eu não aguentaria essa história assim, eu tenho que... Não, eu não tenho que nada. Eu faço tudo que eu faço com você é porque eu sinto o amor do Senhor. Amém. Fluindo dentro de mim. É por isso que eu estou aqui com vocês também. Se eu tivesse que fazer esse negócio aqui porque eu sou religioso, para marcar ponto no céu, pelo amor de Deus, isso seria a pior vida. Você sabe que tem um monte de crente assim? Eu
tem que ser... Tem pastor assim, que toca um ministério porque ele se sente na obrigação de ter aquilo. Sai fora, vai virar pescador, mano. Não, não? Vai virar cozinheiro. Vai fazer qualquer coisa. Eu achei isso meio ofensivo. Ok? Próximo ponto aqui, Camarão. Pastor, pela fogão. Justificação. Justificação é pela graça. Mas santificação também é pela graça. Tem crente que esquece isso daqui. Tem crente que pensa assim, bom, Jesus me salvou pela graça, mas agora ele deixa comigo, sou eu. Né? Não sei se eu fui claro aqui, ó. Você não pode ser salvo pela graça e falar para Deus, daqui para frente sou eu que toco. É o que eu vejo nos crentes. Eu fui salvo pela graça, mas daqui para frente sou eu que construo a minha salvação todo dia. Não é verdade isso, irmão. Pelo amor de Deus. Se você errar, se você pecar, Jesus já tem um preço pago por você. Sai disso e volta imediatamente para a sua posição de justiça. É isso. Não viva com essa mentalidade de condenação. Ok? Olha só que a Bíblia diz aqui. Justificados, pois, mediante a fé, nós teremos paz com Deus. É isso? Não, nós temos paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem nós obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual nós estamos. Não somente você entrou, mas você permanece firme em Cristo por meio da graça. Você começou pela graça e vai terminar pela graça. Não é pelo teu esforço. Não é pelas obras. O início e o fim é tudo pela graça. Amém? A justificação e a santificação. Ok? O próximo ponto. Existem consequências temporais por pecados na vida, daqueles que são na aliança da graça. E também pode afetar nas recompensas celestiais. É aquilo que ela leu o script aqui antes. Diz assim, foi para isso que morreu Cristo Jesus, Romanos 14. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer aonde? Ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu não posso julgar você, nem você julgar a mim, porque eu vou ter que dar conta de mim diante de Deus. Tudo bem? Aí entra toda aquela questão, o que eu vou fazer na vida, eu vou ter que dar conta. Isso daqui não está falando de incrédulo. Esse tribunal de Cristo não é o tribunal de julgamento final com todo mundo junto, não. Esse tribunal de Cristo é só para quem é de Deus. Foi claro? Existe um outro trono que Deus vai julgar todas as pessoas. Que vai separar? É. Mas esse tribunal de Cristo aqui, é Deus que é um papo com a família dele. Vem cá, meus filhos. É com a família de Deus. Tudo bem? Aqui, ó. 2 Coríntios 5. Diz assim. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis. A quem? A Deus. A Deus. Por quê? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. O bem. Aí onde que joga as obras? Aí é onde entra a obra. Onde entra a obra? É onde deveria ter entrado o discipulado. O que você fez com o seu corpo? Você é um mordomo das coisas que Deus coloca na tua mão. Mordomo significa é um cuidador das coisas que Deus te dispensa. O que você fez do seu dinheiro? O que você fez do seu casamento? O que você fez com seus filhos? O que você fez com o seu corpo? O que você fez das suas possessões? Tudo isso tem um valor eterno diante desse tribunal. Mas não para ser salvo, não. Não é questão de inferno ou céu. É uma questão de prestação de contas diante do Senhor Jesus Cristo. E daí tem um outro texto que fala que de acordo com as nossas obras, a gente é galardoado, que a gente não sabe esse sistema divino de galardão. Galardão significa recompensas. Ok? É o que a gente vai estudar Ou perdas. É o que a gente vai estudar na próxima semana? Próxima semana eu vou dar uma palhinha sobre isso aí também. Ok?
Mas assim, só para você entender, isso aqui é de crente, eu não estou falando de incrédulo aqui. Todos nós vamos comparecer diante desse tribunal aí de Jesus Cristo. Todos nós crentes em Jesus Cristo. Por quê? Porque a gente não leva a vida de qualquer jeito. Jesus disse assim, nós temos que dar conta até das palavras que a gente fala. Até das palavras que a gente fala. Olha só como é sério isso. Agora, ele está falando isso para a gente ter medo de Deus? Não. Ele está falando isso para a gente viver com um senso de responsabilidade com o que nós estamos recebendo de Deus. Deus nos fez um favor enorme com a graça. Agora Ele quer um pingo de responsabilidade da gente. A gente não pode receber a graça de Deus em vão. A vida da gente tem que trabalhar nisso. Sim ou não? Sim. Nós falamos. Então, nesse capítulo 9, seria como se Deus tivesse... porque só os salvos que tem o Espírito Santo, não é certo? Sim. Somente os salvos têm o Espírito Santo. É como se Deus estivesse dizendo, agora que vocês são salvos e têm o Espírito Santo, agora vamos ver o que vocês fizeram, tendo essa justiça imputada, como vocês atuaram. Exatamente. No comportamento e tudo mais, que é uma Exatamente. consequência, é isso, né? Esse julgamento aqui não é um julgamento para saber se você é justo ou não. Você já era justo. Entenderam ou não? Uhum. Você sempre foi justo em Cristo, porque Ele te imputou isso. Mas o que você fez com essa justiça é por a graça que te foi concedida. Lembra que Jesus falou da parábola dos talentos? Lembra disso? Uhum. A um ele deu 1 talento, a outro ele deu 3 talentos, se eu não me engano. A outra ele deu 5 talentos. O que tinha 5 talentos soube negociar e multiplicou os talentos. O que tinha 3 também fez a sua parte. Mas o que tinha 1 talento só falou assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou esconder esse talento, enterrar. Porque o meu Senhor é severo. E se ele voltar e eu tiver perdido esse talento na negociação, ele vai vai ter um acerto de contas severo comigo. Ele enterra. Jesus falou assim, o cara que enterrou fez muito mal, porque se ele sabia que ele era severo, ele tinha que ter negociado. Essa severidade não significa punição eterna, nada disso. Significa apenas um tete-a-tete com Jesus Cristo. Jesus é o Senhor de toda a graça, de amor incondicional. Mas ninguém escapa da glória dele, de um dia ter que dobrar os joelhos na presença dele e falar, Senhor, eu tenho que prestar conta com o Senhor da minha vida. Entendeu? Ora, isso me faz andar de maneira mais coerente na terra, ou não? Não pense que porque Deus é tão maravilhoso e gracioso que a gente não tem que prestar conta com Ele. Mentira. A gente tem. Agora, a gente não precisa andar com medo de inferno. Isso daí, Deus nos livrou disso. Ok? Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? O que Deus quer de mim e de você é simplesmente que a gente aprenda a ser discípulos, já que a gente já é salvo. Só isso. Amém? Eu estava orando ao Senhor há uns dias atrás, acho que foi no sábado, acho que era 3 da manhã, e eu estava sem conseguir dormir. Orando ao Senhor. Falei, Senhor, eu preciso que a nossa igreja entenda isso. Eu preciso que os irmãos entendam a seriedade de ser crente. Deus falou uma coisa comigo, eu não sei se eu compartilho com vocês ainda, não sei se é algum momento, mas assim, primeiro, o que vocês podem saber é o seguinte, Deus quer que você seja discípulo de Jesus Cristo, aquela parte B, ok? Porque você já é salvo, mas essa posição de salvo, não é a vontade de Deus que você seja só salvo, você precisa crescer nisso. Frutificar, porque Deus vai te fazer essa obra, não é você pelo seu esforço. Até o discipulado, esse preço que você paga, não é você se fazendo isso, não, é apenas uma maneira de você se livrar de certas coisas para você crescer, entendeu? Agora, você quer ver como é que eu faço você discípulo? Quando eu marco uma reunião primeiro, a primeira medida da gente se tornar discípulo é que o discipulado de quarta-feira não se chamará mais discipulado. Isso aqui não é discipulado. Isso aqui é um estudo bíblico. Quando é que a gente aprende o discipulado? É quando eu marco o discipulado num sábado à noite, na hora do churrasco e da cerveja. Sim ou não?
Porque na hora da cerveja, você tem que optar entre Cristo E a cerveja. e não é só cerveja, o bate-papo gostoso dos amigos, que eu sei que é legal. Pastor, então o que você quer falar? E a minha picanha é melhor. Presta atenção. Eu quero que você entenda a mentalidade do pastor. Porque você sabe que o que eu preguei aqui não tem nada a ver com religiosidade. Eu não sou um crente de uma igreja religiosa. A partir de hoje vocês vão ser proibidos a ter churrasco. É isso que eu estou falando aqui? Não, o que eu estou falando é o seguinte. Uma vez por mês, eu vou ter uma reunião de discipulado. Onde a gente vai ter que optar entre a festa e a oração. Foi sexta-feira à noite. Ok? Entre o Blue Martini Não, e o passou o dia joelho. da festa brasileira. O que é a festa brasileira? Nem tá sabendo. Tô nem sabendo. Brasileira agora também. Não, eu não quero saber de calendário brasileiro, porque aí vocês vão estar pensando que eu estou tentando podar você. Eu não estou tentando podar ninguém. O que eu quero de vocês é uma consciência do Evangelho. Entendeu? É uma consciência de falar assim, eu vou me reunir com os meus irmãos no momento em que eu poderia estar em tal lugar. Só isso. Diga. Pastor, igual, queria voltar para a parte da salvação e do discipulado, igual também aí é onde entra o dinheiro. Tudo entra aí. Porque, no caso, a gente quando vai dar o dízimo, quer dizer, a gente fala assim, já sou salvo, não preciso dar nem um centavo, porque Deus já não vou cooperar. Mas aí vem o discipulado de você ter a noção, não por obrigação, mas pelo coração falar, pronto, Deus não precisa de dinheiro, mas para mim vir dentro da igreja e a obra dele funcionar, por amor eu tenho que Com contribuir. certeza. A graça de Deus, É? a graça de Deus não faz com que a gente deixe de contribuir financeiramente. Ela nos ajuda a fazer isso de uma maneira melhor. Com amor, Com amor. não com obrigação. Tem duas coisas na contribuição que você precisa aprender, amados. Você só deve dar ao Senhor com amor. Porque se você não der com amor, Deus não está aí Nem com o quer seu saber. dinheiro. É melhor nem dar. Melhor não dar. Tudo bem? Uhum. Mas se você tem amor e graça, você fala assim, eu quero fazer isso para a glória do Senhor. Aí Deus te recompensa, porque Ele vê a motivação dentro de você. Esse é o primeiro ponto, motivação de amor. Segundo, você deve contribuir financeiramente onde você é alimentado na palavra. Certo? Você, por exemplo, você não vai no McDonald's comer e paga a conta no Taco Bell. Então você não pode ouvir o Evangelho comigo e contribuir lá na igreja do fulano de tal. Isso é um princípio contrário ao Evangelho. Onde você é alimentado é onde você deve estar o seu coração. Mas quem vai fazer isso? Só o Senhor. Amém? É Deus que faz isso no nosso coração. São dois princípios. Amor e compromisso com a sua comunidade. Certo? Tudo bem, pessoal? Então, assim, sábado agora nós vamos ter uma reuniãozinha aqui, mas não é discipulado não. A reunião é uma reunião para tratar dos nossos próximos assuntos da igreja. Deus está fazendo um movimento legal demais aqui no grupinho. Está fazendo. Domingo nós oramos para valer na igreja. Lembra quem estava lá? Graças a Deus. Nossa, foi uma bênção, né? E Deus falou conosco através do grupo. Falou que a gente devia comprar uma tenda aqui, botar as crianças aqui. Nós decidimos isso pelo Espírito. Foi uma coisa bonita que aconteceu. Ó, hoje já teve até um mover de Deus, porque estão tudo quietinho ali. Você vê que não tá mais aquele negócio do banheiro, já começou hoje. Amém. Estão quietos lá, né? Porque geralmente eles não ficam, né? Você tá aquela passação pro banheiro, pra cá, pra lá. Então eu achei super legal essa nossa decisão conjunta. A gente vai comprar uma tenda super legal aí para eles e vai voltar o culto aqui para casa, para minha casa de domingo de manhã. Com café da manhã e tudo. Amém. Vai voltar. Amém. Eu acho que é uma boa, sabe por quê? Porque a gente consegue montar um fundo de reserva legal, que é para a gente ter um local só nosso um dia, em nome de Jesus. Pastor, e a gente também pode começar a convidar mais pessoas. Mas a Mari falou que lá não ia pessoa. Não, digo convidar. Agora sim, porque nós vamos estar aqui em Chamar. casa, vamos chamar mais pessoas para vir. Eu mesmo chamei um monte de gente, mas... Pastor, essa é a minha pergunta, por exemplo. Um exemplo, né? A Leila não é daqui, aí ela é minha amiga, eu convido a Leila, aí ela fala, eu já não posso, isso aqui.
Porque pra você chamar a pessoa que ainda não é de Deus pra vir, ele sempre tem um pero, né? Igual falou os espanhóis. Ah, agora hoje eu não posso o quê? Eu devo insistir sempre, vamos, toda vez, ou não? Você deve fazer isso com carinho para que a pessoa não se sinta... Não Não, assim pesado. Mas que você convida, aí ela fala, não posso, aí deixa passar um tempo, você convida de novo. Né? Isso, É assim mas não que fica faço. pegando muito no pé, porque a pessoa fala assim, "Ih, mas esses crentes Crente chatos. chato, A ideia do povo de crente é isso. É. Cara, crente é chato. Lá vem esses crentes pegar no meu pé, pelo amor de Deus. Eu já conversei com Agora fala assim, vamos tomar um café da manhã lá. Aí vamos. Mas aí de repente a pessoa vem até pelo café, mas vai Não, mas escutar a palavra e vai vem, você gostar. tem que entender o seguinte, existe um princípio no reino de Deus. Mas É, tem não na é? palavra fala, às vezes você tem que mover algo para poder chamar a atenção daquilo. É É igual dizendo. aqueles Porque é o cantores de seguinte, música rock, né? Jesus Cristo, ninguém veio a Jesus interessado. A maioria das pessoas que vinham a Jesus eram interesseiras. É verdade. Mas de interesseiras elas passaram a interessadas. Chame pessoas pelo interesse. Vamos tomar um café? Vamos. Isso é interesse. Mas se ela ouve a palavra e gosta, ela fala assim, pô, que legal. Entendeu? Ela passa a ser interessada nisso aí. Ok? E o Heber falou também que está vindo aí para a igreja um pessoal novo. Né? O rapaz que faz a nossa revista lá em Balneário Camboriú está mudando para cá dia 30. Ele sai do Brasil dia 30 de abril, chega aqui dia 1º. Está vindo definitivo. Olha só que legal. A gente está orando a Deus por novas pessoas, novos músicos. Ele é baterista profissional. O cara é baterista profissional. Numa igreja grande, a mulher dele canta. A mulher canta. Aí a gente vai começar a montar de novo o nosso grupo de louvor, certo? Com certeza. O pai do Heber também está chegando aí. Também toca, né? Você vai cristão, Ever? Meu pai é pastor. Ah, que bom. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar juntos? Vamos ficar de pé então.